Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha. A partir de agora está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em matéria de contribuições religiosas e a distinção em relação ao contrato de doação no direito civil. A terceira turma do STJ considerou válido o pagamento de dízimo superior a R$100 mil feitos por meio de cheque, ao entender que a liberalidade motivada por convicção religiosa não se confunde com a doação típica prevista no Código Civil e, portanto, não se submete às mesmas exigências formais. Para compreender melhor os fundamentos dessa orientação, os limites para eventual anulação do ato e os reflexos desse entendimento na autonomia privada e na liberdade religiosa, eu converso agora com a advogada especialista em Direito Civil, Gisele Welch. Seja muito bem-vinda ao STJ no seu dia. Olá, Tiago. Olá, ouvintes. Muito obrigada. Sempre uma alegria participar desse programa aqui que traz pontos relevantes sobre a jurisprudência atual do STJ. Doutora, começa explicando então para quem nos acompanha como que a jurisprudência do STJ tem diferenciado aí a doação típica das liberalidades motivadas por convicção religiosa. Perfeito. Esse julgado da terceira turma, que recentemente tratou desse tema, a relatoria do ministro Moura Ribeiro, ele foi bastante importante por trazer esclarecimentos e definições que talvez antes não vinham, tão claramente, e fazer essa diferenciação. A liberdade, a consciência religiosa, e essa doação estava nesse universo de uma consciência, exercício da fé, ela se distingue, justamente do formato de um contrato de doação. A doação típica. Então, falta elementos que são essenciais, como, por exemplo, o ânimo de doação para se enquadrar no artigo 538 do Código Civil. Tem que ter uma vontade inteiramente livre, desimpedida de qualquer tipo de constrangimento, ainda que seja um constrangimento moral. Então, isso por si só já descaracteriza esse ato como doação típica. E em razão disso, é que não é necessário, não se cobra as formalidades típicas desse contrato de doação para justamente tornar válido esse ato. A discussão era justamente a busca de anulação. Mas como não se enquadra no ato aí de doação clássico, os requisitos de ânimos donandi, por exemplo, não são exigidos. Então, o ato foi considerado plenamente válido. Para ter essa condição, teria que ter uma voluntariedade nesse sentido, o que não aconteceu nessa situação aí, prática que foi examinada nesse julgado do STJ. Então, só para a gente deixar claro para os nossos ouvintes, em termos jurídicos, o que caracteriza de fato essa doação prevista no artigo 538 do Código Civil? É preciso, portanto, seguir os requisitos que ali estão previstos, É preciso que haja ânimos donandi puro, que seria a vontade de beneficiar, sem qualquer tipo de constrangimento, como eu disse, ainda que de ordem moral. E essa é a inovação que vem no julgado, interpretativa, porque ficou bem explicado no julgado o que vem a ser a obrigação moral, no caso religiosa, e que afasta, portanto, essa previsão do ânimos donandi puro do 538 do Código Civil. Transferência patrimonial gratuita, que foi justamente essa doação de valores, aí, deslocamento de bens, enfim, vantagens sem uma correspondência econômica, e uma estrutura contratual bilateral, com aceitação do donatário, E claro, a questão que daí, se tivermos aqui um contrato típico, que não é o caso, tem que ter lá a capacidade das partes, forma prescrita em lei, Então, como não configurou uma doação típica, esses requisitos todos não são exigidos para a validade do ato. Doutora, você falou de contrato, contribuições religiosas como o dízimo, elas podem ser enquadradas como contrato de doação e por quê? Não, e essa distinção é realmente um marco desse julgado, que trouxe aí essa virada interpretativa, Que o ministro Moura Ribeiro, ele tratou disso, que o ato de voluntariedade
que tem, né, como base o dever de consciência religiosa, de fé, né, demonstração de gratidão, como é o caso do dízimo, gratidão e fé, não pode se enquadrar em doação. Não é um contrato típico, né? Então, na verdade, não, ele excluiu o ato do dízimo dessa possibilidade de se enquadrar numa obrigação, né? Porque, de novo, a consciência, o exercício da fé, né, não se enquadra no elemento de liberalidade pura, que corresponde aí à exigência, requisito do artigo 538 do Código Civil. Então, na verdade, ele classificou um dever interior de consciência religiosa, tá? E isso não vai tornar o ato inválido ou ilícito, né? Então, ele fez essa distinção e não se enquadra, o dízimo não se enquadra nessa previsão e nessa formalidade, portanto. E qual que é a relevância, a importância dessa vontade voluntária, né? E também da falta de constrangimento para a validade desse tipo de ato? Essa decisão, ela confere voluntariedade, né? Aí justamente, e talvez seja difícil de entender, por isso é importante também a gente estar aqui esclarecendo, porque pode parecer meio paradoxal, né? Mas para afastar a doação típica, que foi o que o julgado, né, ao fim e ao cabo, acabou fazendo, né, com essa interpretação, esse constrangimento moral religioso, né, que é a consciência de fé, de gratidão, ele é suficiente para excluir esse ânimo de doação e, portanto, desenquadrar das previsões e requisitos do artigo 538, né? Então, de novo, a ausência de uma coação externa, né, e a espontaneidade do ato é que vão garantir a plena eficácia, né, como ato jurídico lícito e perfeito. No plano dessa previsão da tipicidade contratual, é afastada a motivação religiosa da doação. E sobre a validade do ato jurídico, né, que era o que estava se discutindo também, se reconheceu que foi espontâneo, né? Então, na verdade, configurou um negócio jurídico irretratável, né? Não um contrato, mas um negócio jurídico irretratável, estava lá instrumentalizado por um cheque, né, com todos os elementos, também requisitos, que deram a ele essa forma livre, consciente e sem qualquer vício, né, de vontade demonstrado, que poderia, então, levar, né, aí um vício do ato jurídico. A exigência da forma prevista no artigo 541 do Código Civil, ela se aplica a todas as liberalidades patrimoniais ou não? Não, e isso, inclusive, foi muito bem demonstrado nesse julgado, né, nesse julgamento de recurso especial, né? Ele traz um argumento de coerência sistêmica. Se as liberdades religiosas, o exercício da fé, né, não constituem aí uma doação na previsão típica do artigo 538 do Código Civil, seria incongruente, né, entender que elas possam ser nulificadas pelo descumprimento de uma formalidade legal, né, que na verdade é dirigida ao contrato de doação típica, né. O próprio ministro Moura Ribeiro explicou isso muito bem. A exigência de uma escritura pública, né, ou instrumento particular que seja, é uma formalidade substancial da doação, como eu falei. Então, se foi afastado o enquadramento típico, né, por todas essas questões aqui já faladas, também não tem essa exigência. E é interessante porque perceba que essa confusão, né, de que teria havido um vício de consentimento, ela foi mal interpretada, né, por assim dizer, no primeiro grau e no segundo grau, porque a decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal reiterou, né, aí esse equívoco da instância ordinária, porque eles entenderam que tinha uma nulidade por vício de forma, porque não foi por doação, né, escritura pública ou instrumento particular. E aí esse vício teria tornado o ato, né, inválido, né? Então, o STJ corrigiu esse equívoco praticado nos 2 graus de jurisdição. Forma é requisito de contrato típico e não de uma liberalidade em abstrato, como foi o exercício da fé da consciência religiosa, né? E, portanto, liberalidades atípicas, que é o caso, elas vão seguir a regra geral de negócios jurídicos, que é o artigo 104 e seguintes do Código Civil, e não formalidades dos contratos típicos. E como que o tribunal interpreta o uso de cheque como instrumento apto aí a comprovar a manifestação de vontade do doador? Esse foi um argumento tratado de forma subsidiária no julgado, né? Seria aquilo que a gente chama de opter dictum, fundamentos aí secundários, né? Mas também que ajudou muito a compreender esse entendimento, essa distinção, né, que a decisão promoveu. O cheque, assinado pela parte autora, né, a doadora, estava suprindo qualquer requisito formal, né? É um instrumento particular
Aí que foi plenamente observado, né? Todos os atributos foram bem seguidos, foram aí cumpridos. Então, no cheque havia identificação inequívoca das partes, quem emitiu o título e quem foi beneficiário nominal, foi a igreja, né? Universal no caso, o valor definido e a data, né? Portanto, um ato volitivo, né? Um ato documentado, consciente e um cheque nominal. Então, assim, foi considerado basicamente que a liberalidade religiosa não é doação típica, a gente já falou sobre isso, e o argumento subsidiário foi esse, né? O cheque satisfaz as formalidades aí necessárias, né, para esse ato. Então, gerou aí um precedente, né, um parâmetro bem importante com relação a essas situações. E é possível o arrependimento posterior em situações como essa? Em que hipóteses essa anulação poderia ser admitida? A decisão fala isso com muita clareza, tá? Arrependimento aqui não se pode caracterizar, né? Esse arrependimento imotivado, né? O lapso temporal, acho que de mais de 4 anos, né? Entre a contribuição, que foi em 2015, e o ajuizamento dessa ação anulatória, que aconteceu no primeiro grau, não tinha uma justificativa plausível, né? Não tinha nenhum vício, como a gente já disse aqui, de vontade. E, portanto, estaria violando os princípios implicados, inclusive, na decisão, né? A boa-fé, a autonomia da vontade, são os princípios envolvidos, e a segurança jurídica, né? A verdade real dos fatos. Então, essa anulação seria totalmente inadmissível e não seria viável esse arrependimento posterior. Essa orientação jurisprudencial, ela pode ter impacto aí em outras contribuições feitas a entidades religiosas ou assistenciais, ou ela se resume a esse caso específico mesmo? Ela é bastante importante, como eu disse antes, forma um precedente que vai impactar, sim, essas contribuições feitas a entidades religiosas e assistenciais. Ele amplia o espectro, né, de possibilidades no caso de contribuições. Vai aí atingir, né, o universo das entidades, pelo que consta do acórdão, né? Isso está justamente na decisão. Não se restringe à Igreja Universal, nem ao dízimo. Qualquer ato de liberalidade motivada por dever daí de consciência, de gratidão ou de fé, né, religiosa, ofertas, campanhas, né, doações a entidades filantrópicas, inclusive, assistenciais, tá? Que seja por convicção moral, elas vão se enquadrar na mesma lógica. Ou seja, essa decisão ela não tem um universo restrito, é um precedente importante para toda essa lógica aí de contribuições e para entidades filantrópicas, assistenciais também. E aí não vai se exigir os requisitos, né, clássicos do contrato de doação. E nesse caso aqui, de novo, né, o cheque, né, foi o instrumento considerado válido, e também, né, essa questão da própria liberalidade religiosa. Então, respondendo, essa decisão, sim, forma precedentes, situações, né, para além dos casos de Igreja Universal, e traz essa segurança jurídica, essa previsibilidade, essas relações patrimoniais entre fiéis e instituições religiosas, de modo geral, ou assistenciais, né, que é aí um elemento essencial, inclusive para manter essas entidades, né? Esse tipo de doação, de contribuição. Doutora Gisele Welch, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia. Eu que agradeço. Sempre uma alegria poder falar das decisões importantes, né? Emblemáticas e atuais do STJ. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.